Boa tarde, eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou passando mais uma vez para dar uma rápida palavra de Deus para a tua vida, amém? O nosso evangelho está em Gênesis capítulo 4, versículo do 4 ao 7, amém? Versículo do 4 ao 7 que fala assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. O semblante de Caim mudou quando Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta dele. Talvez ele tenha dado até uma oferta boa, mas não deu, talvez tenha dado mais, ofertou mais do que Caim, do que Abel, mas não ofertou com amor, né? Porque nem que você dê R$1 de oferta, mas se você, aquele dali for o seu melhor, Deus se agrada. R$1. Deus se agrada. Amém? Então, vamos continuar aqui, né? Do versículo 6 ao 7, do capítulo 4 em Gênesis. Então lhe disse o Senhor: por que anda irado? E por que descaiu o teu semblante? O semblante de Caim, ele estava o quê? Estava irado. O semblante de Caim estava irado. Ele se irou de tanta inveja do irmão, ele se irou. Ele sentiu tanta inveja do irmão que ele ficou irado, ele ficou com raiva do irmão, por conta da inveja. Aí então Jesus, ele falou, Deus, né, ele falou: se procedes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Alguém entendeu? O versículo 7. Versículo 7 fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui está falando que Deus, ele já estava aconselhando Caim. Porque Deus, ele percebeu que o semblante de Caim estava irado com inveja do irmão. Então Deus falou: o teu desejo já bate à porta. Cabe a você proceder ou não. Deus deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio. Mas Deus aconselhou. Deus aconselhou que é mal. Que é mal. Deus aconselhou: não faça isso. Mas cabe a você. O teu desejo bate a porta. Mas cabe a você proceder ou não. Amém? Então, Deus, ele já tinha alertado Caim. Deus já tinha aconselhado Caim. Se conselho fosse bom, não se dava vendia, não é verdade? Então, o que aconteceu? No versículo... Eu tô pulando, viu, gente? Eu tô indo para os versículos mais que eu quero expressar aqui para vocês. Do versículo 12 ao 14 fala assim: quando lavares o solo, aqui Caim já tinha matado Abel,
né? Ele já tinha feito o que Deus pediu para ele não fazer. O que Deus aconselhou a não fazer. Deus já sabia do desejo do coração de Caim. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivos e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: e tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Ele não pensou nisso antes. Ele não pensou, se eu matar o meu irmão, vão vir e vão se vingar de mim, né? Vão me matar porque eu matei o meu irmão, né? Mas depois que ele matou, ele disse assim: quem me vê vai saber que eu matei o meu irmão e vão me matar, né? Ele pensou nisso, né? Aí para você ver o que a inveja, ele matou o irmão, causou dor, sofrimento pro pai e pra mãe, né? E aí ele não pôde mais, ele teve que fugir da presença de Deus, ele não tinha mais Deus para contar, ele não tinha mais como contar com Deus, porque Deus tirou ele expulsou ele da presença de Deus, né? Então, e aí ele foi viver uma vida de aflição, de medo. Ele foi viver uma vida de aflição, uma vida de medo, porque ele sabia que quem visse ele poderia matar ele, por conta do que ele fez. E é exatamente isso, gente. Aqui, gente, aqui, ó. Aqui, se todo mundo lesse Gênesis, e entendesse o que causou a morte de Caim, o primeiro assassinato na Terra, jamais teria cometido assassinato. Percebido que Deus ele sempre avisa, Deus alerta, Deus não deixa a pessoa ficar em paz quando a pessoa está prestes a cometer erros assim. Deus não deixa a pessoa ficar em paz. Deus ele incomoda a pessoa. Deus ele chama a atenção da pessoa, ele envia anjos para tentar impedir, mas a pessoa está tão cegamente dominada ou pelos ciúmes, pela inveja como Caim, pela ambição, pela cobiça, tá tão ou tem uma coisa também que é quando o homem tá obsessão, né? Um homem ou uma mulher tá obcecado pelaquela outra pessoa, isso também tudo isso causa desgraça. Mas Deus, antes deles cometer esse erro, antes deles destruir a vida dele, a vida de muitas pessoas que são ligadas a eles, Deus avisa, Deus envia gente para dar conselho, Deus envia anjos para aconselhar, Deus envia o próprio Espírito Santo para falar, Deus ele próprio desce e fala com a pessoa. Mas a pessoa tá tão cega pelo aquele sentimento, que esses sentimentos que eu falei, esses sentimentos, o ódio também, esses sentimentos que eu falei, gente, são sementes que nós não podemos aceitar no nosso ser, porque são sementes que fazem acontecer a pessoa ter atitudes ou falar coisas que prejudiquem totalmente tanto a vida do próximo como a vida de quem comete a atitude ou fala, né? E aí Deus antes, aqui ele falou, olha aqui o que Deus fala aqui no capítulo 7 para Caim, antes de Caim matar Abel. Ele fala assim, ó: se todavia procedeste mal,
Eis que o pecado jaz à porta. O pecado já tá nele, já estava dentro dele. O desejo já estava dentro dele, ó. O seu desejo será contra ti. O seu desejo será contra ti. Ele falou, né? Mas a ti compre dominá-lo. Mas você pode dominá-lo. Aqui fala, Deus fala, mas você pode dominá-lo. Por isso, gente, que a gente, quando nós tivemos esses sentimentos que eu acabei de falar para você, que eles, você sabe que não são de Deus, que é o mal. Quando você tá com todos esses sentimentos aí, o mal, ele sopra mais ainda. O mal, ele... Porque se você tá com esse sentimento dentro de você, é uma brecha enorme pro mal entrar. E o mal entra pela essa brecha. E ele começa... porque não vem só vem uma legião, vem uma castra de demônios. Então eles começam a plantar, ele começa a aguar essa semente ruim dentro de você, desses sentimentos que eu acabei de falar. Então essas sementes, elas vão crescendo, essas sementes, elas vão crescendo, elas vão ficando mais fortes dentro de você. Se você não se ajoelhar, dizer: Deus me perdoa meus pecados, perdoa minhas dívidas, perdoa meu erro, perdoa minhas iniquidades, perdoa minhas transgressões. Deus controla o meu ser. Deus que me limpa de todo mal, me limpa de tudo isso que não te agrada e me preenche com teu Espírito Santo, domina o meu ser. Eu não quero cometer esse erro porque vai prejudicar a mim e a pessoa que eu vou cometer, e contra a pessoa que eu vou cometer esse erro. Então, gente, nós temos que fazer isso. Nós temos que como aqui fala no versículo 7, cabe a nós dominá-los. Cabe a nós dominá-los. Gente, tá rápido ali. Eu sou uma pregadora. Eu prego nas igrejas. Eu prego no canal. Eu prego nos grupos. Nos cultos dos grupos, né? Então, um dia eu tava na igreja. E aí, tinha uma fila de crianças. Para poder pegar, depois do culto, né, teve comida. Aí teve uma fila de crianças que elas estavam para pegar comida. Então, eu senti um desejo de entrar. Uma vontade de entrar na frente da primeira criança, né? Porque depois das crianças ia ser os adultos. E eu senti vontade de entrar, fazer uma brincadeira. Mas não era de mim. Não veio de mim. Era do diabo. Fazer uma brincadeira de entrar na frente da primeira criança que estava para receber a merenda. Aí eu peguei e disse assim: eu não vou fazer isso, porque isso vai ficar feio para mim como pregadora, tanto aqui da congregação onde eu estou. Vai ficar feio pro meu canal, vai ficar feio pra minha imagem e ainda vou plantar um sentimento ruim dentro da criança. Talvez até desviar a criança. Por isso que nós temos, gente, que dominar nossas vontades. Nós temos que dominar nossa vontade, nós temos que dominar o nosso ser. Nem que o diabo esteja soprando, nem que nós esteja com vontade, o diabo esteja soprando. Aí é que nós temos que se apegar com Deus mais ainda. Orar e se apegar com Deus mais ainda. Se ajoelhar e se apegar com Deus mais ainda. Conversar com Deus, pedir Deus para tirar de dentro de nós. Amém? Um beijo, gente. Espero que esse vídeo tenha ensinado. O versículo 7 do capítulo 4 em Gênesis. Leia. Não se canse de... Que é Deus falando para nós. Nós conseguimos dominar. Cabe a nós dominar. Cabe a nós fazer. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, protege e livra todas essas pessoas de todo mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo!